Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral desta quarta-feira está no ar. Vão analisar as notícias com você, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o advogado e jornalista Marcelo Pavão, a também advogada Camila Amorim. E a gente vai começar, Benjamin, analisando uma notícia que vem de Guarujá. A Guarda Civil Municipal de Guarujá, na madrugada de domingo, ela fez apreensões de caixas de som com volume alto, veja bem, madrugada de domingo, na Praia das Astúrias, motocicletas em alta velocidade na faixa de areia e bicicletas, ou seja, a bagunça, a quizumba completa na Praia das Astúrias. Os moradores reclamaram e houve essas apreensões. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, ou boa noite a quem nos vê pela internet. Eu sou do tempo da Pérola do Atlântico. A Pérola já rachou há muito tempo. Rachou na rachadinha do Alcaide, rachou no Comando Vermelho, que tem a sua base, seu centro operacional no Guarujá, rachou com a Operação Escudo, que até hoje não foi explicada. O que a gente sabe é que não dá para ir no Guarujá. Não dá nem porque a balsa está também rachada, porque 1h30 de demora. Eu, na semana passada, tentei para o Guarujá desistir. E agora, quando a gente chega no Guarujá, finalmente, como diz o Paulo aqui, Zumba está armada. Guarujá precisa que Santo Amaro, o padroeiro da ilha, reze um pouco por ele. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila, Benjamin. Boa tarde a todos. Ainda na expectativa do jogo, para quem for boa noite, o Santos foi classificado e permanece na primeira divisão. Paulo, eu queria dar uma sugestão aos nossos legisladores, sendo papo reto aqui. A lei precisa ser mudada, porque esse pessoal que fica empinando moto, que fica fazendo barulho, algazarra, o que é a lei? O que acontece com eles? Absolutamente nada. A lei não atinge esse pessoal, porque as penas são ínfimas ou são penas que podem ser modificadas para um pagamento de alguma coisa, e aí não tem efeito. Eu gostaria de sugerir aos nossos legisladores que alterem a lei, que quem for pego fazendo acrobacias irregulares com motos, fazer esse barulhada, seja condenado a serviço comunitário, serviço público. O pessoal que está nas motos, fique um mês no primeiro atendimento dos hospitais, recebendo fraturados, recebendo acidentados, recebendo essas pessoas, porque é fácil, se estouram na rua, aí vão para os médicos, para os hospitais, olha, salva a minha vida, me resolve. Então vai trabalhar. E aquele pessoal que está na bagunça, no dia seguinte, ser condenado a fazer algum tipo de limpeza, uma ação comunitária. Não adianta mandar para a cadeia, não é coisa disso, mas precisa ser educado. À força, se necessário. Camila de cabelo curto, boa tarde. Camila. Inclusive, o que o Marcelo está rindo aí? Eu já fico curiosa. Já existe, inclusive, em várias cidades, a questão do barulho, não pode, enfim, a ação da GCM foi perfeita. Mas, como o Marcelo disse, falta um pouco mais além da prisão. Porque a prisão a gente tem histórico no país e que não adianta nada, muitas vezes piora o cidadão que ali está. Então, precisa de uma pena em que a pessoa entenda aquilo que ela fez e aquilo que ela pode causar. Gostei das sugestões do Marcelo. Vai no hospital, tem que ficar olhando atendimento de acidente de moto. Vai limpar a rua no dia seguinte da bagunça, do exemplo do que ele mesmo faz. Então, acho que esse tipo de... Bota o ser dormindo do lado de uma caixa de som, com volume máximo. Vamos ver se ele não entende também um pouco do que ele está causando. Dormir do lado de uma caixa de som no volume que as pessoas ouvem na praia seria uma pena, não seria uma pena alternativa, seria uma pena terrível. Ainda dentro desse quadro de insegurança generalizada em Guarujá, no Jardim Virgínia, uma moto aquática foi roubada no sábado de dentro de uma residência. Os ladrões invadiram a residência, guincharam, rebocaram o jet ski lá de dentro, Benjamin. Eu acho que é mais do mesmo, né? O Guarujá vive um momento muito complicado. Mas a grande notícia não foi essa. Acho que o Paulo deixou escorregar.
foi que o São Tomé acredita que o Santos não será rebaixado. O mundo está perdido. Agora se rouba moto aquática dentro de casa. Vale tudo no Guarujá. O último, apague a luz. Paulo, mais um caso de ninguém vai entrar numa residência para roubar ou furtar uma moto aquática se não houver alguém para receber esse bem. É encomenda. Então, que a Marinha, a quem incumbe a fiscalização nas águas, nos mares, faça uma fiscalização absolutamente diária de todo mundo que tiver com um jet ski, com uma moto aquática. Por quê? Porque você precisa ter habilitação, você precisa ter treinamento, você precisa mostrar que é proprietário do jet ski, além de você estar com colete e com outros equipamentos de segurança. O que eu vejo é um monte de gente usando jet ski aqui nas praias da região e sem fiscalização alguma. Na hora que for fiscalizado e não for o proprietário, confisca sem direito à devolução e já doa para o serviço, patrulhamento do Corpo de Bombeiros, para a polícia e até para a Marinha fazer a fiscalização. Aí eu acho que esse comércio vai acabar. É o mesmo princípio do celular, agora na moto aquática. Agora, Camila, existe uma operação, a Operação Navegação Segura da Polícia Civil, junto com a Marinha do Brasil, exatamente para recuperar embarcações e motos aquáticas roubadas. E vamos combinar que não é muito fácil esconder uma moto aquática, não é muito fácil esconder uma embarcação. Inclusive, as roubadas foram encontradas dentro de marinas, houve prisões. Então, essa prática vem se generalizando, é extremamente cruel. O piloto da moto aquática, os ocupantes da moto aquática, que tem também o carona, são abandonados. Se tiver sem colete, lixe-se, né? Então, isso aí precisa ser coibido rapidamente e não é difícil de coibir. Sim, falta legislação, mais uma vez, para que isso tenha uma operação coerente. Vou fazer uma brincadeira, mas por que a gente não tem a CT do mar? Porque na rua, muitas vezes, está funcionando. E então vamos fazer a mesma regra no mar, enquanto a gente não tem uma polícia mais efetiva para prevenir os roubos. Em relação a deixar pessoas em alto mar, mesmo com colete, para mim, beira uma tentativa de homicídio. Porque você está deixando a pessoa ali sem condições nenhuma de sobreviver, vai acontecer o que Deus quiser. Então, a fiscalização é necessária, e é necessária não só a fiscalização onde são guardados esses veículos aquáticos, mas sim a verificação de habilitação, de propriedade, de todos os demais documentos em alto mar ou enquanto eles estiverem no mar. A morte que se segue ao roubo é classificada como latrocínio, não é? Nesse caso, pode ser enquadrado como tentativa de latrocínio? Então, o latrocínio é quando você mata para roubar. Então, assim, você já vai com a intenção de matar para roubar. Quando você mata, quando você rouba, mas a intenção não era matar, é homicídio. Mas você colocou em risco, né, a vida da pessoa. Colocou em risco. O ladrão que leva uma moto aquática e abandona o ocupante no mar... No mínimo, é tentativa de homicídio. E se por acaso a pessoa não nadou, é muito complicado. Só que são questões, Paulo e amigos e amigas, a questão é muito simples. A legislação vigente é de 1940. Não tinha moto aquática. Então, assim, são furos nas leis que fazem com que os bandidos continuem soltos. É esse o ponto que a gente briga aqui, que a legislação precisa ser atualizada. É esse exatamente o ponto. Eu lembro, a primeira vez que eu vi uma moto aquática foi num filme do 007. Parecia uma coisa de ficção, hoje é bastante comum. Você que é motorista de aplicativo, você que é usuário de aplicativos de transporte individual, depois do intervalo a gente vai comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal que derruba o vínculo entre o motorista e o aplicativo. Não existe vínculo empregatício que tinha sido determinado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A gente volta depois do intervalo bem rapidinho, fica com a gente.
Voltando com a opinião, hoje, Marcelo Pavão, Benjamin Rodrigues Lopes, Camila Amorim analisam, comentam as notícias com você. Eu já ia dizendo, antes de lembrar os comentaristas, do que a gente vai falar, que é a decisão do relator Alexandre de Moraes, que foi seguida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Pavão, você que atua nessa área, né, de derrubar o vínculo entre o motorista de aplicativo e o aplicativo, o vínculo empregatício. E o argumento principal usado pelo ministro Alexandre de Moraes é de que o motorista escolhe o tempo de serviço, escolhe o horário de serviço, que ele é um autônomo e não um empregado. Exatamente. Ainda cabe recurso, né, ao pleno do STF, então não é uma decisão final, ainda pode gerar uma outra decisão, mas, no meu entendimento, extremamente acertada essa decisão. O vínculo não deveria ter sido concedido lá na primeira instância, na vara do trabalho lá em Minas Gerais, porque exatamente isso. O motorista de aplicativo, aliás, a profissão de motorista de aplicativo precisa de regulamentação, mas não é um vínculo empregatício. Primeiro, ele pode dizer que horas ele começa, que horas ele sai, se trabalha, se não trabalha. A única coisa de vínculo, Paulo, é que o aplicativo ele estabelece uma taxa onde fica para o aplicativo e o restante vai para o motorista. Com base nisso, começou-se a se falar em vínculo empregatício, no meu entendimento, de forma errônea. O que precisa, sim, é ser regulamentada a profissão, para que aí possa saber se você pode fazer através de e-mail, se você pode ser motorista através de e-mail, ou se você tem que ser sempre pessoa física. Então, a regulamentação vai dizer isso. Outra coisa que muita gente não sabe é que os aplicativos, eles vieram a facilitar a vida, inclusive a questão dos aplicativos de transporte. Porém, não há nenhuma obrigatoriedade a vínculo a esses aplicativos. Existem diversas prefeituras, inclusive no interior de São Paulo, que fizeram aplicativos municipais, com cadastro municipal, com regulamentação. E é isso que deve ser procurado, a regulamentação da profissão, para que os motoristas tenham previdência, para que os motoristas paguem o imposto municipal e, principalmente, uma das maiores queixas em relação aos municípios, que se estabeleça uma região geográfica para atuação. Porque muitas vezes o que acontece, o motorista vem para a praia, o motorista de São Paulo, por exemplo, do ABC, vem para a praia com a família, ele fala, olha, vou ganhar dinheiro, e começa a trabalhar. E aí isso desregula todo o sistema. Então, precisamos regulamentação e não vínculo empregatício. Tem uma regulamentação em Praia Grande. Praia Grande já regulamentou a atividade do motorista de aplicativo. Existe uma defasagem muito grande entre a atividade do motorista de aplicativo e o taxista, e tem peculiaridades dessa profissão que a gente nem imagina. Um motorista de aplicativo, Benjamin, ele me disse que ele não aceita corridas para o terminal de passageiros de Santos. E na temporada de cruzeiros, tem muitas corridas entre os hotéis e o terminal de passageiros. Por quê? Porque na frente do terminal de passageiros tem manobra de trem. E às vezes fica 15, 20 minutos, não consegue entrar no terminal. E a corrida tem o preço pré-fixado. Se é um táxi, o taxímetro está rodando. O motorista de aplicativo não. A corrida tem o preço determinado antes. Então ele não pode ter esse prejuízo de ficar parado ali assistindo a manobra do trem com o passageiro no carro, né? Não sei se os ouvintes vão entender a minha posição pessoal. Pavão, às vezes eu tenho algumas dificuldades de entendimento. Eu sou um profissional liberal, mas a minha vida inteira eu trabalhei com vínculos empregatícios, seja nas prefeituras, seja em carteira assinada em outros serviços. E me é estranho porque eu escutei muitos motoristas de aplicativo que não querem a regulamentação da profissão.
porque não querem ser taxados, impostos, que comem o pouco rendimento que eles já têm. É muito estranho isso, porque eles se sujeitam a um monte de acidentes. Isso vale, inclusive, para os mototaxistas, os motoboys também, que estão todos os dias correndo riscos e sendo abandonados no momento de maior necessidade. Mas o que mais me estranha, e aí eu vou pedir permissão à Camila e ao Pavão, que são dois juristas, legisladores, entendem das leis, porque para mim, enquanto médico, e talvez para o Paulo, enquanto engenheiro, é muito difícil. Se eu estou com uma mulher que tem um útero aumentado de tamanho, eu sei que aquele útero está estragado e eu vou tirar. Se eu vejo uma mulher grávida, eu sei que vai nascer. Como é que um juiz de Minas Gerais pode ser totalmente contra ou diferente do Supremo Tribunal? A lei é a mesma. Será que a interpretação é tão parcial assim, ou tão pessoal, o que é óbvio, Lulante, para qualquer um leigo como eu, que aquilo não é o vínculo empregatício, em Minas Gerais não é óbvio, Lulante. Camila, responde para o doutor Benjamin. Pois é, a interpretação é, sim, muito diferente. Vai de advogado para advogado, juiz para juiz, desembargador para desembargador, ou seja, a gente nunca sabe o que vem da cabeça de cada um. Depende como cada um entende tal situação. Nós três aqui estamos entendendo da mesma maneira, que não existe vínculo. Eu não sou advogada trabalhista, tal como o Pavão é, mas se você pega aquelas regrinhas básicas que você aprende na faculdade, que tem que ter horário pré-estabelecido, que tem que ser subordinado, que tem as regrinhas básicas, você já vê que o Uber ou qualquer motorista de aplicativo não se encaixa nisso. Mas, para a cabeça do juiz de Minas Gerais, tudo se encaixou perfeitamente. Certamente ele justificou tudo isso quando deu a decisão e os seus porquês. Mas no direito é assim, cada um interpreta de uma maneira, cada um vê por um foco e, graças a Deus, né, mesmo no direito, a gente tem opiniões diversas. E é para isso que nós, advogados, estamos aqui também. A Câmara Federal proibiu a linguagem neutra em órgãos públicos. Aquele negócio de todas, todos, todes, né? Essa linguagem neutra, que parece assim, não é uma coisa que empolgou a comunidade em geral, não é, Benjamin? Pouca gente usa, é muito criticada pelas pessoas mais conservadoras, essa mudança de linguagem, mas não me parece que fosse alguma coisa sobre a qual a Câmara devesse se debruçar. É uma coisa que ou a população, a linguagem, ela é dinâmica, ou a população adota isso, ou não adota isso. O deputado não tem nada a ver com isso, né? Todos os deputados fizeram uma grande besteira, porque ninguém controla a língua de um povo. O nosso português que nós falamos hoje no Brasil, ele vem de uma corruptela do galego, da Espanha, que vem do latim, e ele é modificado todos os dias. Quando eu era pequeno, a gente chamava o mais velho de senhor. Hoje, aqui em Santos, a gente chama o mais velho igual de tu. E daqui a pouco, nem de tu. Palavras são incorporadas, palavras são tiradas. Se alguns bobos querem falar todix, se querem falar presidenta, é um direito. Agora, a Câmara, me desculpa, tem tanta coisa mais importante para pensar. O Pavão aqui do meu lado, todos os programas, ele já é repetitivo. Tem que mudar o Código Penal, tem um monte de buracos, a bancada da bala não faz os seus projetos ir adiante, e as outras bancadas que defendem milhões de bandeiras antes da eleição, quando chegam lá, parece que querem trabalhar de terça a quinta, sexta a segunda vão para a praia. Que vergonha. Camila? Paulo, essa do todes, alguns usos, para mim, chamam a atenção até de forma errada. Porque se a gente pegar o português, que pelo menos minha geração, acho que a geração de todos aqui, aprendeu na escola, a palavra todos, por exemplo, ela já engloba homem e mulher. Não existe o todas nesse sentido que as pessoas querem usar agora. O provérbio, no sentido masculino, ela já engloba o feminino. Então, assim, a presidenta coça meu ouvido, é aquela coisa que
dói de ouvir falar. Então, assim, eu acho que hoje pega-se a bandeira feminina e vai até um extremo e força, porque acaba perdendo a razão pelas bobagens que querem incorporar. Para mim, é doído ouvir todas em certas situações, ouvir presidenta, não entra na língua portuguesa, na gramática que eu aprendi na escola. Então, se querem começar uma nova língua portuguesa, que tenha um novo nome, porque não vai ser a língua portuguesa, que tenha tudo novo. Vai começar uma nova língua, não vai ter como incorporar na língua portuguesa que nós temos. Pavão, todos estão errados, então? Não, Paulo, eu acho que enfraquece a bandeira. É a mesma coisa quando você começa a falar em LGBTQIA+, não sei do que. Colocaram tanta letra que você perde o foco do que realmente interessa. É a mesma coisa aqui. Quer dizer, é uma coisa que cada um usa se quiser, se não quiser. A língua brasileira, a língua portuguesa, ela é aberta, como o Benjamin falou. Se você quer utilizar, você utiliza. Eu, sinceramente, dependendo de onde você estiver, você usa, porque as pessoas estão inseridas nesse contexto. Mas tem locais que você, se utilizar o todes, a pessoa vai ficar te olhando e falando, a troco de quê? Então, bom senso sempre. É isso que a gente precisa. Ô Paulo, se você me permite, o melhor de todos é meu filho André. Quando ele tinha 4 para 5 anos, ele criou o piorito. Porque se existia o favorito, ele fez o piorito. Exatamente. E eu recomendo o uso. A língua é viva exatamente para isso. Tomara que hoje à noite o Santos não seja o piorito no Campeonato Brasileiro. Mas a língua portuguesa, nesse ponto, ela é um pouco uma patriarcal, vamos dizer assim, né? Quando fala do gênero feminino e do masculino, para englobar os dois é o masculino. Eu, por exemplo, uso telespectadora e telespectador, eu distingo. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, acho que foi o Sarney, né? Brasileiras e brasileiros, né? Que ele falava assim. Não, ele falava brasileiros e brasileiras. Era o bigode que reverberava. Então, cada um fala da maneira como achar melhor. A regra é patriarcal, a regra correta. Agora, se isso dessa linguagem neutra vai pegar ou não vai pegar, isso depende da população, não depende de deputado proibir ou não proibir, isso é uma bobajada. Depois do intervalo, 2 notícias importantes para discutir. Uma, os moradores de alguns bairros do Rio de Janeiro, como Copacabana, estão se organizando para combater diretamente, entrar em luta corpo a corpo com os criminosos que têm produzido arrastões de 4, 5 quarteirões nesses bairros. E a outra notícia é surrealista, não é? O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, mudou os mapas, anexando a área da Guiana de Essequibo, criou uma província venezuelana de Essequibo a partir de uma consulta ao povo venezuelano e disse que os Estados Unidos não devem interferir. A Guiana faz parte da comunidade britânica e aqui na América do Sul a gente tem uma experiência desse tipo de 50 anos, quase 50 anos, da Argentina com as ilhas britânicas Falklands, que os argentinos chamam de Malvinas. A ditadura argentina acabou com essa derrota militar. A gente discute isso depois do intervalo. Voltando com opinião litoral desta quarta-feira, agora é o último bloco. Camila Morim, Benjamin Rodrigues Lopes, Marcelo Pavão estão analisando, comentando as notícias com você. Camila, você pode escolher ou os moradores do Rio de Janeiro, para falar primeiro, né? Os moradores do Rio de Janeiro se mobilizando, se organizando para entrar em confronto direto com os assaltantes dos arrastões, ou então o ditador Nicolás Maduro, da Venezuela, mudando o mapa, criando uma província, dizendo que os Estados Unidos não têm que interferir com um país que é da comunidade britânica. Paulo, primeiro comentário, são 2 bobagens. Uma bobagem talvez pior que a outra, ou as 2 no mesmo nível.
Primeiro, ok, vamos nos organizar para combater a violência, vamos voltar para a era da pedra sob pedra, você rouba, eu vou te cortar a mão. É uma bobagem. Quem que tem preparo, a não ser a polícia, que tem treinamento, que tem tudo para sair num embate com um bandido? Você vai lá e vai lutar porque você sabe jiu-jitsu, porque você sabe judô, ou você resolveu que vai dar um chute no peito de alguém porque você viu no desenho das tartarugas ninjas. Não é assim, Paulo. Você tem que ter preparo para combater o crime. Você tem que saber como fazer. Porque senão vai virar guerra de machadinho, igual a gente já teve. Não que hoje em dia os bandidos não tenham. Mas, assim, é bobagem atrás de bobagem. Se quer ajudar, vamos investir na polícia, vamos fazer uma campanha para que o governo invista mais na polícia. Vamos nos organizar para fazer uma coisa correta. Não para sair brigando. Eu tenho um cabo de vassoura aqui em casa. Será que eu ajudo lá no Rio de Janeiro? Então, assim, bobagem. E a Venezuela, mais uma vez, mostrando que também adora fazer uma bobagem. Eu acho que os Estados Unidos capaz de não se intrometer de fato, mas os ingleses vão tomar providências. Então, se a grande preocupação da Venezuela são os americanos, acho que eles estão mais equivocados ainda. Além de mudar o mapa, eles estão com foco na briga errada, porque a Guiana é dos ingleses. Então, os americanos realmente não vão reivindicar a Guiana. Eles estão mexendo com os ingleses. Todos falam inglês, mas são bem distintos uns dos outros. Para Benjamin, no Rio de Janeiro, essa mobilização que inclui, como disse a Camila, lutadores de judô, de karatê, de jiu-jitsu, capoeira para enfrentar os criminosos arrastões, ela traduz um desespero, né? Porque os arrastões vão por 4, 5 quarteirões, depois os criminosos vão embora, as pessoas foram vítimas, fica por isso mesmo. E o Nicolás Maduro, ele visivelmente ele tem dificuldades internas, é aquele final de ditadura, desabastecimento, gente indo embora da Venezuela, refugiados venezuelanos na Colômbia, no Chile, no Brasil, né? Uma situação insustentável, e ele tenta arranjar um inimigo externo para ganhar uma eleição, mais uma eleição, né, no ano que vem. Eu acho essas duas notícias muito importantes, e eu vou agradecer a Maria Helena que pôs na pauta ela. E vou juntar a primeira notícia com a penúltima na pauta. Você não está vendo? Mas a penúltima fala que o McDonald's, no centro de São Paulo, foi vítima de vandalismo. O Barbrama também. É aí que eu vou chegar. Por que eles foram vítimas de vandalismo? Porque um grupo, a Gangue da Bicicleta, que faz arrastões no centro de São Paulo, um dos membros foi pego pelos moradores e apanhou até a polícia ser presa. A gangue foi lá e depredou o McDonald's e ameaça fisicamente os proprietários e a estrutura do Bar Brahma, no centro de São Paulo. Arrastões, reação da população, os bandidos organizados. No Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer que o Rio de Janeiro é um outro nível de violência. É no Rio de Janeiro que começa a organização do crime com o Comando Vermelho, é no Rio de Janeiro que começa a milícia como reação ao crime e se torna tão ou mais criminoso quanto o Comando Vermelho, e é no Rio de Janeiro que a população se organiza pela terceira ou quarta tentativa de enfrentar um crime descontrolado. Só sabe o que sente uma vítima de arrastão quando passa por aquilo. A insegurança é total e todo ano se repete. E nós temos São Vicente aqui do lado. Então, olhem com calma o Rio de Janeiro. Coisas graves acontecem lá. Quanto ao Nicolás Maduro, é talvez o canto de fênix de um ditador maldito. Ele está no fim da sua possibilidade. Ele fez um acordo de venda dos seus produtos, petróleo e derivados, com os Estados Unidos, desde que houvessem eleições livres, e ele precisa criar um fato concreto para tentar ganhar a eleição. O fato é a bravata. Primeiro se muda o mapa, depois se faz a invasão. O Brasil se manifesta diplomaticamente e com as Forças Armadas dizendo, olha, nós não compactuamos com essa invasão no norte da América do Sul. Os Estados Unidos não aceitam.
Mas a Inglaterra é ciosa do seu poder remanescente. Nicolás Maduro não atravessará a fronteira. Se atravessar, enterrará o seu próprio mandato. Agora, você entende que essa tentativa dele, como você disse, ele possa renascer das cinzas como a Fênix, que ele está quase acabado, né? Não há nada como uma guerra interna para você conseguir. Os Estados Unidos é o zero e vezeiro disso. Quando o presidente se sente com pequenos desprestigiado, ele invade um Irã, um Afeganistão, briga com alguém. Ele está fazendo a cartilha. Eu só quero fazer um ressalvo que, historicamente, a Venezuela tem direito a pleitear aquela área. Quando a Venezuela ainda era uma colônia espanhola, aquela área foi da Venezuela quando era o grande estado lá. Porém, hoje, nós temos diplomacia. Nicolás Maduro blefa e blefa perigosamente. Então, muito mais recente, o Brasil era de Portugal, né? Só falta Portugal reivindicar. O Acre da Bolívia, o Acre o Amapá da Bolívia também. Exatamente. O Acre da Bolívia há um acordo, há um tratado Sim. assinado pelo Rio Branco. Então, as partes consensuaram. Mas os índios também têm direito a reivindicar. Os mexicanos vão pegar a Califórnia, vão pegar o Novo Texas, México. Novo México também. É complicado, né, Marcelo? A Espanha Paulo? toma Portugal, É. Império Austro-Húngaro pega a Europa de volta, os otomanos invadem tudo, volta tudo a passar. Eu fico muito preocupado. A Itália volta a dominar o mundo, né? É. Pelo menos o velho mundo, né? Com Roma. Portugal vai fechar. Paulo, o que me preocupa nessa questão da Venezuela, a Venezuela, para invadir a Guiana, tem que passar necessariamente pelo território brasileiro. Por terra, né? Por terra. Por mar não tem marinha, então não tem como, a não ser que coloque soldados nos petroleiros para invadir a Guiana. Então tem que ser pelo território brasileiro. Então é a primeira dúvida. Presidente Lula vai impor a autoridade do Brasil, do maior país da América do Sul, do mais poderoso país da América do Sul, e vai impedir essa violação territorial e tomar partido, ou vai continuar estendendo o tapete vermelho para o Nicolás Maduro, ignorando todas as atrocidades que esse ditador faz. Então, isso é o que me preocupa no momento. Porque o que o Maduro quer e o que ele vende para a população da Venezuela é que nesse local, nessa anexação, vai entrar muito dinheiro, muita prosperidade, muita riqueza, muito petróleo, muito ouro, né, que falava na novela. E é esse canto da sereia que seduz o povo já corrompido da Venezuela. Além disso, o Maduro, ele dificilmente vai ter alguma oposição mais ferrenha dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos compram muito petróleo da Venezuela. Então, enquanto está toda essa discussão, eu só quero saber se o presidente Lula vai fechar as suas fronteiras à invasão venezuelana ou vai estender um tapete vermelho. Com relação ao Rio de Janeiro, a essas milícias, esses justiceiros, guardem os nomes dessas pessoas. Eu tenho convicção que isso é uma pré-candidatura a vereador do Rio de Janeiro, que vai se apresentar, viu? Eu limpei as ruas e agora eu preciso do seu voto. Isso chama-se influencer, influenciadores, ou seja, absolutamente nada querendo fazer uma movimentação para sair, porque esse movimento está dando mídia. Quando colocam as fotos desses marginais, desses delinquentes, são lutadores, justiceiros, são bandidos também. Porque ninguém chama a polícia, vereadores, deputados, para, olha, vamos acabar com isso. Não, todo mundo bate palminha, todo mundo gosta dessa bagunça para depois tirar proveito. É por isso que hoje nós temos câmaras municipais, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado Federal, ocupado por um bando de idiotas, que nada fazem, nada trabalham, só mamam nas tetas do governo e ficam posando ou de progressistas, ou de conservadores, e não legislam. Não botam no papel melhoramento para as leis. E é isso que a gente precisa começar a falar, não. Para esses imbecis com mandato, que nada fazem, nada trabalham, e ficam só fazendo lives, cliques e curtições. E é por isso que, guardem o nome, são pré-candidatos a vereadores lá no Rio de Janeiro, esses bandidos. Há muitos influencers
que dependem, como diz o Pavão, de uma legião de idiotas que seguem esses influencers e aí eles monetizam e aí deitam sabedoria, entre aspas, né? Agora, por falar em sabedoria, Benjamin, os alunos brasileiros, menos da metade dos alunos brasileiros, no PISA, que é o principal exame de avaliação de aprendizagem internacional, mostraram noções suficientes de matemática e ciências. E essa avaliação internacional de aprendizagem, pela primeira vez, ela mensurou a influência das telas, principalmente do celular. E o que apareceu? Que os alunos que usam o celular por mais tempo são os que têm pior desempenho na avaliação de aprendizagem. Eu tenho sérias restrições a essas avaliações e aos conceitos e preconceitos. Eu tenho 3 filhos, um com 25, 23 e um com 8. Então, tem celular na vida de uns, tem celular na vida de outros de maneiras diferentes. O de 8 já nasceu praticamente com o chip na mão dele, já está quase que foi instalado. Eu me lembrava, Pavão, quando a gente era criança, que dizia o seguinte: quem lê gibi vai virar analfabeto. Depois, quem vai ver filme de super-herói vai ser retardado. Nós dois estamos aqui, analfabetos e retardados. Nós sobrevivemos. O celular é uma das ferramentas mais poderosas que já inventaram. Agora, depende como você usa. E depende principalmente de você, pai, como você permite, orienta, conduz o teu filho a usá-lo. Lá em casa nós temos regras de uso. As refeições nós comemos e conversamos. Há momentos que vemos a televisão juntos e há momentos que eles podem usar o celular. O vocabulário do meu filho de 8 anos é extremamente amplo e ele tem informações históricas que ele não teria acesso se não fosse o celular. Vira e mexe, ele vem com alguns vídeos, piadas, de grandes absurdos que ele escuta na internet. E é minha função como pai e educador falar: isso daí é uma besteira, estão te falando, é uma lenda urbana. Agora, o pensamento dessa geração é diferente do meu pensamento e é muito mais diferente dos conceitos. Hoje é muito mais útil saber usar o Word, o Google, a Siri, a Alexa, do que saber o Teorema de Pitágoras. Talvez, se a gente avaliar coisas do passado, teremos respostas que não são mais pertinentes para o mundo de hoje. As profissões de daqui a 10 anos, muitas delas ainda não foram inventadas. Paulo, existem vários países que já proibiram o celular dentro das salas de aula. E não são países de terceiro, quarto, quinto mundo, são as nações mais desenvolvidas, porque não dá para o professor, a não ser que o que esteja sendo ensinado tenha alguma correlação com o celular, o professor ele perde completamente o controle da sala de aula. Então a gente já viu Japão, Coreia, França, Estados Unidos, Canadá, dentre outros, não tem mais celular na sala de aula. Aqui no Brasil é exatamente o contrário, as pessoas incentivam o celular para até cuidar dos seus filhos. E aí é óbvio que a coisa não está completamente fora de controle. Você pega um celular de uma criança, é videozinho do youtuber, do influencer ensinando a pular e molhar as pessoas fora da piscina. É isso que você encontra, é um monte de imbecilidade, de idiotice, joguinhos ridículos, propagandas enganosas que fazem com que as crianças fiquem monetizando. Tem gente que leva o pai, tem gente que pega o cartão de crédito com milhares de reais de débito em joguinhos. Então a gente precisa normatizar isso. O celular ele é muito útil, só que ele não está sendo utilizado. E pior, os pais estão se omitindo na orientação aos seus filhos. É isso que, de uma forma geral, acontece. Como o Benjamin fala, na hora de comida, na hora da janta, é hora da janta. Eu já vi muitas pessoas próximas a minha que, com vontade zero de cuidar do seu filho, a primeira coisa que faz antes da comida estar na mesa é botar um tablet com um joguinho e falar: joga. E aí, ficou calada a criança, jantei em paz. Isso é rico, é pobre, é classe média, e é isso que está ocasionando essa geração absolutamente vazia. Camila, rapidamente, você conhece pessoas que agem assim, como o Pavão descreveu também? Conheço, Paulo, acho que todos nós conhecemos, né? Ao mesmo tempo que tem uma menininha aqui em casa de 1 ano e 3 meses, onde a gente evita tela. Ela ainda não tem acesso à tela.
O que ela pega, às vezes, achando que é celular, é a capinha e põe no telefone como se fosse telefone. Mas eu sei que essa realidade é muito difícil, não é muito a realidade de todos os lares. Eu ainda sou contra celular na escola. Eu tinha aula no slide, não sei como chamava, mas era um negócio pequenininho, com uma telinha que punha num projetor. Depois, quando ficou moderno, era aquele outro papel transparente que os professores escreviam e colocavam na tela para todo mundo. Hoje, isso é um exercício importante. Projeta numa tela para que todos vejam e cada um faz no papel. Porque eu acho que uma coisa, inclusive, que nós estamos perdendo é a escrita. Hoje, eu olho, a minha geração já tem letras ilegíveis, a minha é ilegível, e eu acho que é muito por conta de computador, de celular, tudo digita. Eu sinto falta ainda um pouco dessa coisa nostálgica, porque eu acho que é importante. Sou contra celular na escola e em casa o mínimo possível e com controle dos pais. O que o Benjamin falou é o ideal, mas é muito difícil na realidade de muitos. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira. Agradecendo a trinca de comentaristas, Benjamin Rodrigues Lopes, Marcelo Pavão, Camila Amorim, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.